Amém, irmãos. Graças a Deus. Antes de irmos para a palavra, eu quero elogiar a coragem dos irmãos aqui da nossa igreja, irmãos. Eu sou grato a Deus pela maneira com que os irmãos têm encarado o desafio de estar em frente a uma câmera, né, falando para uma câmera, que não é algo tão fácil, mas os irmãos têm vencido. Louvo a Deus pela vida do diácono Marconi, né, que tem encarado aí o desafio sem temor, e todos os demais, né? Até Eduardo hoje participou, né? E graças a Deus por isso, irmãos, a gente vai se ajudando. A gente precisa mais do que nunca nesse momento, irmãos, vencer toda dificuldade, todo obstáculo, a fim de levar edificação uns aos outros. Então, que os irmãos oficiais dessa igreja estejam sempre dispostos, assim, a dirigir um culto, a fazer uma oração, a trazer uma palavra para a glória do nosso Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí, pegue uma Bíblia, seja no seu celular, seja uma Bíblia, um livro, né, e deixe esse texto aberto. Esse será o texto da nossa reflexão, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28, o tema da nossa mensagem nessa noite é: quem é você? Esta é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, e eu gostaria que você pudesse responder: quem é você? Então, vamos ler aqui o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim a palavra do nosso Senhor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, já te pedimos e te rogamos mais uma vez que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra. Pai, é na Tua Palavra que está o nosso consolo, é na Tua Palavra que encontramos a direção para as nossas vidas, e eu sei que Tu sabes o que cada um de nós necessita ouvir de Ti nessa noite. Eu te peço, Deus, fala aos nossos corações e nos dá a resposta para aquilo que somos, Senhor. Nos mostra quem somos de verdade em Cristo Jesus. Eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, muitos dos nossos problemas existenciais residem na questão de saber quem nós somos. Nós muitas vezes não sabemos de fato quem somos e passamos então a acreditar naquilo que outras pessoas dizem, naquilo que outras pessoas falam acerca de nós. E quando então passamos a acreditar naquilo que outras pessoas dizem acerca de nós, muitas vezes sofremos, muitas vezes enveredamos, caminhamos no caminho de problemas sem fim. Um casal que vive num clima desagradável depois de uma discussão, onde um dos seus cônjuges afirma que o outro é um ser desprezível, ele pode acreditar nisso e passar daí adiante, ter muitas dificuldades dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento de casados. Ou por outro lado, um jovem não consegue progredir em seus estudos porque acredita que é um burro. Como dizem os seus colegas, ele passa então a acreditar e achar que é tudo aquilo. Um indivíduo que não consegue exercer a sua inteligência, alguém que não consegue progredir. Perceba que todos esses exemplos que eu estou dando aqui está ligado à identidade, está ligado a saber quem eu sou. E muitas vezes, quando ouvimos uma palavra que vem em nossa direção para nos ferir,
a palavra vai exatamente ao encontro da nossa identidade. E se nós não sabermos quem nós somos, facilmente nós somos feridos. Facilmente se abre em nosso coração uma ferida que muitas vezes demora a fechar e a cicatrizar. Nós cristãos vivemos esquecendo quem nós somos em Cristo. Infelizmente, encontro muitas pessoas que estão abatidas, que estão sofrendo, que estão ruminando dentro de si palavras que ouviram, palavras que falavam acerca de quem ele era, e essa pessoa então passou a acreditar naquilo que ouviu e se esqueceu de que a sua identidade não está firmada nas palavras de homens, mas está firmada na palavra de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós não devemos nos definir a partir da opinião alheia. Ou seja, quando alguém diz algo ao nosso respeito, nós precisamos, acima de tudo, entender o que o nosso Deus diz acerca de nós. Talvez essa semana que passou agora, você ouviu algumas palavras que colocaram em questão quem você é, e mexeram com você, e levaram você a olhar diante do espelho e acreditar naquilo que disseram acerca de você e não naquilo que Cristo diz acerca de você. Nós não podemos acreditar também que a nossa identidade ela é formada a partir do que nós possuímos. Lá no interior, eu acho que no interior é mais fácil ouvir isso que eu vou falar agora, as pessoas costumam dizer sempre o nome da pessoa associado àquilo que a pessoa faz, não é assim? É João do bar, né? É Maria da venda, ou então a partir de alguém com quem essa pessoa se relaciona, né? É Alisson de Cláudia, né? Leonardo de Mirelle, e aí a gente vai tentando então encontrar uma coisa fora de nós que diga quem nós somos. Às vezes nós tentamos também nos definir a partir daquilo que possuímos. Acreditamos que quando tivermos bem vestidos, com um bom carro e uma boa casa, poderemos dizer às pessoas quem de fato nós somos, e isso é um engano. Um engano que muitos estão envolvidos, que muitos estão certos de que assim poderão dizer ao mundo quem de verdade são. Para tratar esse tema, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o livro da criação, o livro de Gênesis, esse livro que nós acabamos aqui de ler. Precisamos voltar para as nossas origens, observar o que o nosso Deus nos disse lá no início de tudo, para entender de fato quem nós somos. O livro de Gênesis narra a criação de Deus. O livro de Gênesis é o livro da criação. Nos mostra Deus criando todas as coisas. Deus criando os céus, Deus criando a terra e Deus também nos criando. No sexto dia, diz a palavra do Senhor que Deus nos criou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, na parte A, diz o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se volta então para a criação e cria então o ser humano, a imagem e semelhança dele. É como se Deus estivesse fazendo um bolo. Se você já fez um bolo, o processo do bolo você precisa primeiro da farinha, do ovo, do leite, depois você dosa tudo ali e coloca no forno para que o forno possa aquecer e o bolo possa chegar então a ficar firme. E depois que o bolo está feito, então você pega confeitos e joga em cima do bolo para embelezar o bolo. Irmãos, a criação de Deus também foi feita assim. Deus criou todas as coisas e no final de tudo Deus então coloca o homem como confeito da criação. Coloca o homem como aquele que estará ali para dar então a beleza, aquele que estará ali para glorificar a Deus em meio a tudo aquilo que Deus havia criado. Irmãos, nós somos os confeitos da criação. Deus nos criou, nós somos a cereja lá do bolo. Nós somos aquele chocolate que está lá em cima e que dá a beleza a tudo aquilo que Deus fez. Diferente de todo o restante da criação, diferente de tudo aquilo que Deus já havia feito, Deus nos fez, como diz aqui na sua palavra, a sua imagem e
e semelhança. A pergunta é: o que significa então essa imagem? E nós precisamos observar essa imagem para descobrir quem de fato nós somos. Irmãos, a imagem significa que Deus nos criou para refletirmos a bondade dEle e a glória dEle. Deus nos criou para que nós aqui nessa terra sejamos e fôssemos a expressão da misericórdia, do amor, da justiça dEle, a expressão da sabedoria na criação. Nós estamos falando aqui dos momentos iniciais da criação, quando o pecado ainda não havia entrado no mundo. Deus havia determinado este propósito. A imagem de Deus em nós é a imagem que nos faz refletir toda a bondade de Deus e refletir a glória de Deus. É por isso que quando falamos que a imagem de Deus está em nós, quando estamos vivendo aquilo que Cristo Jesus veio restaurar em nós, nós estamos expressando Deus aos nossos irmãos, expressando Deus às pessoas com quem nós convivemos. Nada é capaz de comunicar com tanta precisão o caráter de Deus como nós somos capazes de fazer isso. Como nós, irmãos, somos capazes. Agora, detalhe, somos capazes de fazer isso quando a imagem de Deus está restaurada em nós. Somos capazes de fazer isso quando de fato a nossa identidade é restaurada, porque enquanto tentarmos nos definir a partir daquilo que os outros dizem, e não a partir do que Deus nos diz, a partir da imagem de Deus, nós estaremos caminhando em vão, nós estaremos tentando nos identificar de forma vã. Quando nos conformamos à imagem de Deus, refletimos a beleza de Deus em nossas vidas, o caráter dele nos transforma, e abençoamos a todos com quem convivemos. A esposa pode dizer: eu vejo Deus na minha casa quando eu olho para o meu esposo. O filho pode olhar para o pai e dizer: o meu pai é uma expressão de Deus, porque eu vejo a sabedoria, o amor, a misericórdia dele aqui dentro de casa. O que é isso senão o reflexo de Deus dentro dos nossos lares, a imagem de Deus em nós, em nós. Tudo isso acontece quando Cristo Jesus está nas nossas vidas. Infelizmente, o pecado, ele nos tirou da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, irmãos, fez algo terrível na criação de Deus. O pecado manchou a obra que Deus havia feito. Deus nos criou a imagem dele, mas quando o pecado entrou no mundo, nas nossas vidas, o pecado borrou a imagem de Deus em nós, de tal maneira que a glória de Deus já não é mais vista em nós, porque o nosso coração está inclinado a viver distante de Deus, independente de Deus. O pecado causou uma confusão em nossa identidade. O pecado nos fez olhar para nós mesmos e perceber que, de repente, eu sou um homem no corpo de uma mulher, e uma mulher no corpo de um homem. Ou então, olhamos para nós mesmos e começamos a nos julgar os seres inferiores, e às vezes até até desprezíveis. Irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. A obra criada de Deus se rebelou contra o Criador. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a tentação de Satanás no jardim do Éden tem como cerne, irmãos, a questão da identidade. E eu queria que você observasse comigo. Abra sua Bíblia, veja Gênesis capítulo 3, versículo 5. Veja esse diálogo entre Satanás e a mulher. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto proibido, que Deus havia dito no capítulo 2, versículo 17, você pode ver isso, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Observem aqui em que consiste a tentação que Satanás coloca sobre a mulher. Ele diz aqui à mulher que eles serão como Deus. Pare e pense, como eles poderiam ser como Deus, se Deus já havia criado o homem à sua imagem e semelhança? Ou seja, Satanás aqui no jogo de palavra está querendo tirar Adão e Eva, principalmente Eva aqui nesse diálogo,
do centro da vontade de Deus, da dependência de Deus. O que Satanás está colocando aqui é o seguinte: olha, a sua identidade, Eva, quem você é, pode ser definido sem que você seja dependente de Deus. Pode ser definida como você bem entender, como você bem querer. O pecado faz isso. O pecado nos distancia de Deus e nos faz querer achar que agora sim eu posso ser quem eu sou, eu estou livre, porque eu não preciso mais olhar para Deus. E quando nós pensamos assim, ou quando alguém pensa assim, ele entra numa confusão. Ele entra numa confusão. Irmãos, Satanás ele propõe uma nova identidade. E nessa nova identidade que Adão e Eva vão assumir, eles não são mais dependentes de Deus. Eles não dependem mais do Criador. Eles podem dizer para si mesmos: agora eu posso ser tudo o que eu quiser. Só que essa opção de ser tudo o que quiser traz sobre o homem sérias consequências. Irmãos, não é à toa que quando você lê um pouquinho mais à frente no livro de Gênesis, você vai encontrar o primeiro homicídio. Caim mata Abel. E por que Caim mata Abel? Porque Caim agora não está mais na dependência de Deus. Caim agora quer que as coisas sejam como ele quer. E a partir do momento que ele diz que as coisas têm que ser como ele quer, porque ele agora é senhor de sua vida, ele determina quem ele é, ele vai ali, tira a vida do seu irmão, mata o seu irmão. E tantas outras coisas, desgraças acontecem no decorrer da história do homem distante de Deus, do homem com a sua identidade perdida. Meus irmãos, distante de Deus, Caim mata Abel. Sem Deus mudamos o nosso olhar sobre os nossos irmãos. Sem Deus não conseguimos ver no outro a imagem de Deus, aquilo que nós também somos, de maneira que olhamos até mesmo para um ser humano e consideramos esse ser humano uma massa cinzenta, sem vida, um amontoado de células, como os abortistas defendem, né? Uma criança dentro do ventre é um amontoado de células, não é uma criança. É uma massa no ventre de uma mulher e não um ser vivo e não um ser humano. Sem Deus nos transformamos, irmãos, em verdadeiros monstros, onde praticamos eugenia, como aconteceu na Alemanha de Hitler, onde aqueles indivíduos, né, com um certo biotipo, esses deveriam ser respeitados, mas judeus deveriam ser mortos. Irmãos, quem nós somos? Nós precisamos responder isso nessa noite. Nós precisamos definir isso nessa noite. Eu gostaria que você soubesse que em Cristo, Deus, Ele restaura a nossa verdadeira identidade. Meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nessa noite, saiba o seguinte: essa confusão que tem pairado dentro do seu coração, talvez esteja acontecendo porque você não se apropriou da verdade que a palavra traz, de que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você pode ser quem de fato Deus quer que você seja. E debaixo, e sendo aquilo que Deus quer que você seja, você está debaixo da bênção de Deus. Portanto, saiba disso nessa noite. Cristo enviou o seu Filho unigênito, para restaurar em você a sua verdadeira identidade, para colocar você debaixo da bênção dEle. Em Cristo, irmãos, voltamos ao propósito original de Deus. Em Cristo, Deus nos leva ao propósito original dEle. Foi Deus quem nos criou, e nele está o propósito para as nossas vidas. Como diz aqui no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, 26, ele diz o seguinte: e Deus disse: façamos o ser humano. O ser humano não é o resultado de uma evolução de micro-organismos. O ser humano é criação de Deus. Nós temos um Criador, alguém que arquitetou a nossa vida, que sonhou como deveríamos ser. E aqui o texto nos diz que o Deus, aqui fazendo uma menção até a sua natureza como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso Criador estabeleceu o plano original. E uma vez que temos um plano original, precisamos perguntar: qual é esse plano? O que Deus Ele quer para nossas vidas?
O que Deus quer para aqueles que Ele criou, para aqueles que são frutos da palavra criadora dEle. Ele quer que os homens, que os seres humanos honrem e o adorem. Deus nos criou para o louvor da glória dEle. Deus nos criou para que qualquer pessoa que pudesse olhar para nós, ver em nós e glorificar a Deus e dizer: Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és bondoso. Ele quer que o honremos e adoremos. Quando um filho honra o seu pai, em obediência a Deus, ele reflete a imagem de Deus. Quando nós olhamos para as nossas esposas e amamos as nossas esposas como Cristo Jesus amou a igreja, nos dando o padrão de amor que devemos ter pelas nossas esposas, nós estamos glorificando a Deus. Porque o que fazemos reflete a imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para restaurar isso em nós, para que nós possamos olhar para Cristo e saber o que devemos viver, refletindo aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos fez. No propósito de Deus, encontramos quem de fato nós somos. Saímos do labirinto da opinião alheia, que muitas vezes coloca sobre nós um fardo pesado. Porque a opinião alheia exige coisas que nós não podemos ser. E às vezes nossos relacionamentos vivem afetados com isso. Sabe aquela história da esposa que cobra tanto do esposo, uma perfeição tal, que o esposo já não aguenta? Sabe aquele indivíduo que acha que tem que ser perfeito a tal ponto que ele não consegue dormir, ela já não consegue dormir, porque ela acha que ela é perfeita, ela não conseguiu ainda viver sob a graça de Cristo Jesus, ela não conseguiu ainda ser quem realmente ela é, dependente de Deus e dependente da graça de Cristo Jesus. Deus, Ele tem um plano original para nós, irmãos, e o plano original é que nós honremos a Ele, e para que nós possamos honrar a Ele com aquilo que nós somos, nós precisamos estar em Cristo Jesus, nós precisamos colocar a nossa confiança e o nosso amor em Cristo Jesus, porque quando amamos a Cristo Jesus, Jesus nos transforma. Jesus nos transforma. Às vezes isso acontece quando a gente tem um certo tempo de casados, e aí as pessoas começam a olhar para nós e dizer: vocês se parecem tanto. Quando existe amor de verdade no relacionamento, a gente acaba tomando do outro hábitos, tomando do outro trejeitos, né? Que as pessoas olham para a gente e começam a nos achar semelhantes. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o amor nos molda, o amor nos transforma. Aquilo que nós amamos transforma a nossa vida. Se você ama a Deus, se você ama Cristo Jesus, você é transformado por Cristo Jesus. Você vai todos os dias se parecer mais com Ele, você vai amar mais como Ele ama, você vai ter mais misericórdia como Ele tem misericórdia. E se tiver outra coisa no lugar de Cristo? E se amarmos outra coisa, a criação ao invés do Criador? Primeiro, estaremos cometendo idolatria. Segundo, estaremos ferindo a nossa dignidade. Sabe por quê? Porque a criação, quando ela é adorada, ela nos leva a cometer coisas terríveis, a fazer coisas terríveis contra o nosso semelhante. Quando observamos alguém que ama o dinheiro, a frieza, a maneira egoísta, insaciável com que essas pessoas lidam, né, com o seu próximo, a maneira com que essas pessoas não se contentam com aquilo que têm, irmãos, isso vai ao contrário da imagem de Deus. Isso vai ao contrário do propósito original de Deus. Mas quando Cristo Jesus é o centro da nossa adoração, quando Cristo Jesus é adorado por nós, então, irmãos, Ele vai nos fazendo cada vez mais semelhante a Ele, amando mais, sendo mais misericordiosos, sendo mais dependentes da soberania dEle, do cuidado dEle sobre a nossa vida. Meus irmãos, Cristo, Ele nos leva de volta ao propósito original. Você que tem andado perdido, você que tem se olhado no espelho e já não sabe mais quem você é, se volte para Jesus. Encontre consigo mesmo em Jesus Cristo.
porque Deus enviou Jesus para que você pudesse voltar para Ele, para que você pudesse voltar à comunhão com Ele, para que a imagem dele voltasse a estar aí com você. Em Cristo Jesus nós somos modelados segundo a vontade de Deus. Ao criar o ser humano, Deus tinha uma imagem bem definida. E essa imagem que Deus tinha era a própria imagem dele. E nenhum outro ser da criação Deus disse que era a imagem dele. Nenhum outro ser Deus disse que era semelhante a ele. Só nós seres humanos. No versículo 26 ele ainda diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo: façamos o homem como eu sou. Façamos o homem como aquele que vai refletir aquilo que eu sou. Essa palavra imagem aqui é um conceito rico de significados. Primeiramente, imagem aqui pode ser compreendida dentro desse contexto em que essa palavra é usada como uma estátua que expressa o seu artista, como aquela estátua que com toda a sua beleza reflete a mente, a inteligência e a sabedoria do seu artista. Quando Deus faz o homem à sua imagem, Deus nos fez, irmãos, com a riqueza de detalhe e com um potencial tal que nós podemos assim, naquilo que a gente faz, expressar a sabedoria do nosso Deus. Mas imagem também pode significar aqui a presença daquele que é representado. Às vezes, quando você vai em algumas repartições públicas, você encontra lá uma foto, uma imagem de alguém que já presidiu aquele lugar, que já foi diretor daquele lugar. E aquela imagem ali, embora o indivíduo não esteja ali, mas ela representa de alguma forma a presença daquela pessoa naquele lugar. Quando Deus nos criou a sua imagem, Deus nos colocou nesse mundo para mostrar ao mundo que Ele está presente. E Ele está presente através de nós, através daqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança. A imagem também ela pode se referir ao governante, que governa no lugar da divindade. O mordomo, que está a administrar aquilo que não é seu, aquilo que é do seu Senhor. Irmãos, a imagem de Deus tem todo esse peso de significado. A imagem de Deus em nós tem a ver com essa presença de Deus no mundo através de nós. Quando nós observamos em Cristo Jesus a imagem de Deus, que é a imagem do nosso Criador, do nosso Deus, é exatamente isso, Cristo entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que está aqui nessa terra, aquele que representa para nós a presença de Deus no mundo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós também assumimos parte nessa responsabilidade. Jesus, Ele restaura plenamente a imagem de Deus em nós, quando pela fé cremos nele e amamos a Ele. Somos capazes de expressar o nosso Criador diante dos nossos semelhantes, não é assim? A gente está em casa, diante das necessidades do nosso cônjuge, e ali abençoamos o nosso cônjuge, e o nosso cônjuge diz: como é bom ter você ao meu lado, porque eu sinto a presença de Deus, o cuidado de Deus comigo. Não é assim? Os filhos se sentem seguros com os pais, que exercendo então a sua tarefa como pais, assim como Deus exerce, sabem que aqueles seus pais lhe dão segurança, que os seus pais também corrigem quando precisam ser corrigidos. A presença do cristão leva a presença de Deus. Em Cristo, irmãos, nos tornamos mordomos da criação, cuidando daquilo que Deus nos dá, para que um dia prestarmos conta a Ele, a partir do nosso corpo, dos nossos filhos, dos nossos ministérios, da nossa igreja. Jesus, Ele nos dá a identidade segundo o Pai. Comece a responder para si mesmo quem você é. Comece a se ver não por aquilo que alguém tem dito, não pela sua conta bancária. Comece a se entender a partir de Cristo Jesus, porque Jesus veio a este mundo para restaurar em você a imagem de Deus, para que você possa dizer: hoje eu sei quem eu sou.
Quando a gente não sabe dizer quem nós somos, facilmente a gente começa a acreditar nas mentiras que o diabo lança contra nós. Quantas vezes não somos machucados, né? Quando alguém diz assim, você é um fraco, você é uma fraca, e você passa a acreditar nisso. Ou então diz, você é um ser desprezível, você não vale nada, você é um vagabundo. E você então começa a acreditar nessas coisas e dizer, realmente eu sou isso. Mas quando você está em Cristo Jesus, você diz, não, eu não sou isso. Eu não sou isso que dizem. Eu sou aquilo que Deus diz de mim, eu sou a imagem de Deus, eu sou criação de Deus, e Cristo Jesus veio a este mundo para nos levar de volta e restaurar em nós a identidade que o nosso Deus nos deu. Você que tem ouviu no decorrer dessa semana tantas coisas barbárias disseram contra você, não acredite, creia, confie naquilo que Cristo Jesus diz a você, que é você e quem é você. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido sob o jugo da opinião alheia, porque é um jugo pesado. É um jugo pesado. É pedir demais o que nós não podemos dar. Porque as pessoas sempre querem de nós o que nem elas têm condições de dar. A perfeição que elas não podem nos dar, elas querem que nós venhamos a dar. E isso se torna um jugo extremamente pesado. Eu quero lhe dizer, está na hora de se libertar. Está na hora de olhar para Jesus e dizer, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e viver então a sua identidade em Cristo Jesus. Isso é libertador, irmãos. E tem pessoas que querem que você não escute isso, e que você não saiba disso, sabe por quê? Porque elas querem continuar lhe oprimindo. Satanás quer continuar lhe oprimindo, porque ele sabe que enquanto você estiver acreditando no que ele está dizendo que você é, ele vai te oprimir, ele vai lhe machucar, ele vai lhe aprisionar, e você nessa noite pode quebrar essas cadeias de Satanás, crendo no que Jesus fez por você, confiando em Cristo Jesus, sendo de fato cristão e cristã. Irmãos, nós somos modelados por Jesus. Isso nos coloca debaixo da bênção de Deus. Terça-feira, que passou agora, terça-feira não, foi quinta-feira, né, nós falávamos aqui sobre a questão da mansidão, e Jesus diz que mansidão é bem-aventurado o manso. E a gente estudou um pouco sobre o que é que significa bênção. E vimos que é a mesma coisa que bem-aventurado, é abençoado. Bênção significa aprovação de Deus. Eu posso dizer que tenho um casamento abençoado porque Deus aprova o meu relacionamento com a minha esposa. Eu posso dizer que meu trabalho é abençoado porque a maneira como eu realizo o meu trabalho, Deus aprova. Meu trabalho não é abençoado porque eu ganho muito dinheiro, não. Meu trabalho é abençoado porque Deus aplaude, porque Deus se agrada daquilo que eu faço. Até porque se abençoado fosse uma questão de quanto eu ganho, então os corruptos teriam sempre um bom trabalho, abençoado, mas não são. Deus nos abençoa quando nós somos aprovados por Ele naquilo que nós fazemos, e quando a nossa identidade, quando o que eu vivo é vivido em obediência a Cristo Jesus, eu estou debaixo da bênção de Deus. Se você quer saber o que você deve fazer essa semana para ser abençoado, o que você deve fazer é buscar estar debaixo da vontade de Deus. Isso é muitas vezes custoso, porque você vai ter que muitas vezes chorar, sofrer, deixar de ganhar um pouco mais, para estar debaixo da bênção do Senhor. Isso é ser abençoado. Meus irmãos, por fim, em Cristo nós temos também a bênção de Deus sobre quem nós somos. Se você está em Cristo Jesus, não tema ser. Não tema ser. Irmãos, Deus abençoa aquele que é feito segundo a sua imagem. No versículo 28 do texto que lemos, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Deus havia dito anteriormente ao homem, no versículo de número 27, observe aí que ele diz, né, assim: e assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Quem é que Deus abençoou aqui? Homem e mulher.
Não existe um indivíduo aí no meio dos dois. Não existe meio termo, homem e mulher. Deus abençoou aqui o homem, né, o sexo masculino e o sexo feminino. Não tem meio termo aqui não. A bênção de Deus, a aprovação de Deus está nisso. E aí ele continua, né, Deus abençoou e dar ao homem a responsabilidade de dominar sobre a criação. O homem tem esse dever diante da criação. Vale salientar que quando o pecado entra no mundo, tudo isso é deturpado. Tudo isso é deturpado. O homem sai debaixo da bênção de Deus e agora cria uma terceira alternativa, uma terceira via. Você pode ser homem, mulher ou um gay. Irmãos, Deus também diz ao homem, domine sobre a criação. E o homem, deturpado pelo pecado, vai oprimir, vai poluir, vai destruir a criação. Irmãos, é terrível o que o pecado fez. Deus aprovou aquele que Ele criou para refletir a sua glória. A bênção de Deus é a sua aprovação. É a sua aprovação. Se Deus aprova, está abençoado. Se Deus não aprova, está debaixo da maldição de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar no chamado selo de qualidade. O que é o selo de qualidade? Um produto, quando ele é feito, então ele sai da linha de produção e ele é visto lá, observado dentro dos padrões estabelecidos, e ele recebe então um selo que diz para o consumidor o seguinte: olha, está aprovado, pode comprar porque ele tem a qualidade devida aqui. Ele cumpre aquilo que ele diz, ele é aprovado. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a bênção de Deus é o selo de qualidade da nossa vida. A bênção de Deus é o selo de Deus dizendo: eu concordo, está aprovado, é isso que eu quero para a vida de vocês. Para ser abençoado por Deus, é preciso ter de volta a imagem de Deus. Deus não dará o selo de qualidade enquanto a imagem dele refletida para nós em Cristo Jesus, não estiver no nosso ser. Enquanto a gente achar que a gente pode ser o que a gente quer, segundo os nossos padrões, segundo o que o mundo diz que é correto, você não vai ter o selo de Deus, você não vai ser aprovado por Deus. Cristo nos oferta essa imagem. Como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Como é que nós podemos voltar ao propósito original? Se nós estivermos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus restaura a imagem de Deus em nós. Uma imagem que me faz agora viver nesse mundo sem temer aquilo que os homens dizem. Viver nesse mundo sem ser escravizado pelos ditos de Satanás que muitas vezes ecoam dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Satanás é astuto e ele fará de tudo para tentar escravizar você, para lhe oprimir, para lhe entristecer e lhe fazer acreditar que você é aquilo que ele tem dito. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos quebrar essas algemas. Para isso precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Quem vive em Cristo tem de volta a imagem de Deus e o selo de aprovação de Deus. A gente muitas vezes diz, né, aos irmãos: meu irmão, faça isso para Deus, não faça para os homens não. Procure ser fiel a Deus e não ser fiel aos homens. Se você for fiel a Deus e os homens não concordarem com isso, a infidelidade não está em você, está neles. Então procura ser fiel a Deus e deixem os homens dizer o que quiserem dizer. Agora você tem a sua identidade firmada em Deus, você está debaixo da bênção de Deus, e deixem que diga, e deixem que falem, e deixem que invente. Lembre-se que você está nesse mundo como luz, e o mundo que está em trevas vai querer apagar você. Coloque sua vida, firme sua identidade em Jesus. E eu estou dizendo isso porque essa semana certamente você vai ser provado, porque essa semana certamente aquelas setas, né, ferinas do diabo vão querer voltar aí à sua mente, ao seu coração,
para dizer que você é isso, que você não é aquilo, e você não tem que acreditar nisso, você tem que acreditar em Cristo, você tem que confiar em Cristo, você tem que se apossar da imagem que Cristo te deu. Não pense que a bênção de Deus está na aprovação dos homens. Eles aprovam o que Deus muitas vezes não aprova. Os homens aprovam o egoísmo, os homens aprovam o aborto, os homens aprovam e aplaudem o divórcio. Os homens não veem nada demais em você ser maledicente, falar mal dos outros, usar a sua língua para fazer mal aos outros. Os homens aplaudem a promiscuidade e dizem que são livres e que de fato se encontraram, mas estão perdidos. Para ter a bênção de Deus precisamos do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio de Cristo, o fruto do Espírito. Como Paulo diz, para essas coisas não há limite, você pode viver isso de forma abundante, mas não é isso que o mundo nos orienta, não é isso que o mundo quer. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, de forma bem pessoal: pare de se definir pelo que os outros dizem de você, pare de se definir até mesmo pela sua imaginação. Às vezes nós estamos nos imaginando, e como diz Salomão, assim como imaginamos, somos, passamos a viver. Cuidado que a sua imaginação é traiçoeira, cuidado que a sua imaginação, ela gera ansiedade no seu coração, ela faz acreditar que as coisas vão acontecer quando não existe possibilidades de acontecer. Ela faz você se levantar à noite e ir lá ver se as portas estão trancadas da sua casa, porque você é tomado pela sua imaginação, quando descobre que tudo aquilo ali não passa de uma ilusão na sua mente. Você não tem que ser o que a sua imaginação mandar, você tem que ser o que Deus planejou para você, a imagem dele. E Cristo Jesus veio possibilitar isso a você. Cristo Jesus veio dar a você essa imagem para que você não tenha o que temer. Jesus é a imagem de Deus. Se volte para Ele hoje mesmo. Você que tem andado distante, você que tem feito as suas reflexões interiores distante de Jesus, sem trazer Jesus para a sua vida. Deus, Ele te criou, e como Criador determinou um propósito para a sua vida. Ele te ama e deu prova disso na cruz do Calvário, morrendo por você, para te trazer de volta para Ele, para que você se encontre, para que você não viva mais perdido, tateando nesse mundo, tentando encontrar e tentando usar coisas para definir quem você é. Se volte para Jesus hoje mesmo. Saber que Ele nos ama basta para saber quem nós somos. Saber que temos um Deus que nos ama de uma forma tremenda, a ponto de doar-se, de morrer por nós. Irmãos, é suficiente para nós nos descobrirmos, para nós sabermos que precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Mas eu lhe digo também, tome cuidado essa semana, porque as coisas e as pessoas desse mundo vão querer te fazer a imagem e semelhança delas. Escute bem, as coisas, aquilo que você compra, aquilo que você usa, aquilo que você deseja para ti, até os teus planos futuros, eles podem querer te transformar, querer dizer quem você é. Sabe aquela pessoa que quando perde um bem, ela entra num estado de sofrimento e angústia tão grande, que é quase insuportável, né? É quase impossível, melhor dizendo, ela se livrar daquela condição. Isso acontece porque o Deus dela foi morto. Isso acontece porque muitas vezes fazemos das coisas desse mundo o nosso Deus. E quando perdemos então as coisas desse mundo, a angústia nos toma e a gente fica perdido em nós mesmos. Não sabemos quem somos, ficamos indefinidos. Com quem você tem parecido? Você é capaz de nessa noite responder quem você é? Eu acho que diante de tudo que vocês ouviram, vocês podem dizer: ah, pastor, mas agora eu sei quem eu sou. Você sabe mesmo quem você é?
Que Deus, durante essa semana, lhe dê a oportunidade de você testemunhar em atos e ações que você é em Cristo Jesus, que você é um cristão, que você é uma cristã de verdade. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, que o Espírito Santo nos transforme a imagem de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?